Tudo bem, galera? Mais uma vez aí, numa videoaula, para ajudar aí em algumas questões da matemática, certo? Dessa vez nós vamos falar sobre soma e subtração de números inteiros, ok? Então, prepara o caderno, prepara o lápis, prepara a borracha e prepara a cuca e vamos lá, pôr esse negócio aí para funcionar, beleza? Vamos lá, simbora! Operações com números inteiros. Então, para entender melhor como é que se comportam os números inteiros nas operações de adição e subtração de números inteiros, nós podemos utilizar a ideia de partículas, partículas positivas e partículas negativas. Dá uma olhada aí. Na soma e subtração de números inteiros, quando duas partículas opostas se aproximam, elas se eliminam, quer dizer, uma coisa interessante acontece entre elas. Elas se eliminam, se destroem. Isso acontece porque essa historinha de que os opostos se atraem, no conjunto dos números inteiros, não tem esse papo não. Não vai rolar. Eles se eliminam mesmo. Então aqui, ó, pessoal, nós vamos ver alguns exemplos. Eu tenho 5, que é positivo, ó lá, não tem ninguém na frente dele, então deveria ter um sinal de mais? Não, não precisa. Lembre-se que todos os positivos já faziam parte do nosso cotidiano, nós sempre usamos eles no conjunto dos números naturais. Não precisa pôr o sinal de mais se não tiver nenhuma operação ali antes acontecendo com ele. Então 5 sem sinal é positivo, mais o 3, então essa conta nós já conhecemos, já sabemos o que acontece, mas vamos ver o comportamento dela, imaginando as partículas. Eu tenho 5 partículas positivas, que somadas a mais 3 partículas positivas, tem como resultado 8 partículas positivas. Bem óbvio, 5 mais 3 igual a 8. Agora, quando eu falo de subtração de números inteiros, eu tenho que pensar num detalhe. Olha que interessante, aqui eu tenho dois números negativos, é menos 4. Porém, quando dois números são negativos, olha o comportamento deles pensando nas partículas. Duas partículas negativas somadas. Espera aí, professor. Somadas? Ali é um sinal de menos. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Você está unindo duas partículas, correto? Então é uma soma. Então é menos 2 mais menos 4. Não está escrito ali. Mas é exatamente isso que acontece. Dá uma olhadinha aí no diagrama. Ó, menos 2 está sendo somado com menos 4, totalizando 6 partículas negativas, ou seja, menos 6. Já já você vai entender o porquê disso quando você começar a trabalhar as regras de sinais, que eu vou ensinar para vocês, ok? Por enquanto, segura a onda aí. Olha só, soma e subtração de números inteiros. O que acontece quando os números inteiros têm os sinais iguais? Ó, menos com menos e mais com mais. Nos sinais iguais, soma e conserva o sinal, ok? Dois números inteiros com sinais iguais, soma e conserva o sinal que está nos dois. Se os sinais forem diferentes, professor, menos com mais ou mais com menos, aí a regra é outra. Subtrai e conserva o sinal do maior. Obviamente você vai subtrair o menor do maior número e assim, obtendo o resultado, você vai conservar o sinal dos dois, o que for o maior, ok? Tá aí, ó, alguns exercícios. Dá pause no vídeo aí e manda ver no lápis aí. Vê se você consegue resolver. E aí, foi fácil, não foi? Pois é, vamos lá. Um já tá de lambuja aí para vocês, ó. Menos 2 e menos 4, então números inteiros de sinais iguais. O que eu faço? Somo e conserva o sinal. 2 mais 4 é igual a 6. Conserva o sinal de menos, então é menos
6. Embaixo eu tenho um número positivo e outro positivo. Então, continua a mesma regra. Soma e conserva o sinal. 2 mais 4 é 6. Só que agora o sinal que eu conservo é o sinal de mais. Não precisa pôr, lembra? Não tem nenhuma operação ali. Nós já sabemos que se não tem sinal é porque é naturalmente positivo. Agora eu tenho menos 4, 2 negativos, então, ou menos 4 não, menos 2, 2 negativo e mais 4, 4 positivo. Números inteiros de sinais diferentes. Qual a regra? Agora, ó, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, de 4 eu subtraio 2, o resultado é 2. Só que eu tenho que conservar o sinal do maior. Quem é maior? É o 4. Então, que sinal eu conservo? O positivo. E no último caso, eu tenho 2 partículas positivas e 4 negativas, ou seja, o 2 ali, ó, não tem sinal, então ele é positivo. O 4 é negativo, então qual é a regra mesmo? Números inteiros com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, ok? Então, eu tenho 4, subtraio de 4, subtraio 2, eu vou ter como resultado 2, correto? Como o sinal do maior tem que ser conservado, novamente, o 4 é o maior número, então é o sinal dele que será conservado. Neste caso, então, dará o resultado 2, porém, agora ele vai ser negativo, ok? Vai ficar 2, repetindo, vai ficar 2, só que agora esse 2 será negativo. Ok, pessoal? Isso aí, galera. Então ficou aí as dicas para subtração e adição de números inteiros, ok? Então pratiquem e lembre-se, pessoal, decorem aquela tabelinha, decorem, porque no resto da sua vida acadêmica, aonde você trabalhar a matemática, você vai ver números inteiros e vai precisar lembrar, ok? Números inteiros de sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Números inteiros de sinais iguais, soma e conserva o sinal. Mas não pense que é moleza não, porque ainda tem a multiplicação e a divisão. Mas isso vai ficar para uma outra videoaula. Então, vai lá no canal, procura lá multiplicação e divisão de números inteiros e pratiquem também, tá ok? Deus abençoe, fica aí um bom estudo para vocês e adiós, amigos. Hasta la vista, baby.